Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos em nossa segunda aula de análise da obra O Capital, de Karl Marx. Nessa segunda aula nós fizemos uma pequena mudança. Nós vamos dividir em duas partes essa segunda aula, né? Nós vamos iniciar aqui o estudo do texto, O Capital. Na primeira aula nós fizemos algumas considerações preliminares antes de adentrarmos no texto propriamente dito, né, de O Capital. Nesta segunda aula nós vamos abordar aqui o primeiro capítulo da obra e, como falei anteriormente, a gente dividiu em duas partes, né? Nessa primeira parte a gente vai fazer aqui uma rápida passagem pelos prefácios das edições que foram publicadas, principalmente aquelas edições publicadas no século XIX, no final do século XIX. Por quê? Porque alguns desses prefácios nos trazem informações importantes sobre a opinião de Marx a respeito da crítica que a primeira edição teve, né? Nós temos também o próprio Engels, né, se manifestando a respeito das primeiras edições e também das edições que viriam, né, justamente dos livros posteriores, dos livros 2 e 3. Né? Vale lembrar que Marx não pôde completar o seu trabalho, né, não pôde finalizar os 2 volumes restantes e também o volume de número 4, que é dedicado às teorias do mais-valor. Até mesmo Engels não pôde fazer essa complementação no livro 4, porque também acabou falecendo. Então, a gente pode dizer que, em vida, Marx viu, né, os efeitos causados pela publicação do volume 1, e em relação aos volumes 2 e 3, nós tivemos as contribuições de Engels, né, sendo aí de fundamental importância, e do volume 4, nós tivemos a contribuição de Kautsky. Pois bem, pessoal, então, O Capital, Crítica da Economia Política. Estamos aqui com o livro 1, o processo de produção do capital. No prefácio da primeira edição, é interessante que o próprio Marx nos traz a dificuldade que existe, né, justamente no início de produção de qualquer obra, principalmente em uma obra como O Capital. E ele resolve, neste primeiro capítulo, trabalhar com o conceito de mercadoria, justamente porque se trata de algo, digamos, de algo basilar para a compreensão da sua teoria. Então, a mercadoria é como se fosse a célula de todo esse organismo. Marx destaca nesse prefácio que o Capital, né, principalmente o primeiro volume, é como se fosse uma continuação de outra obra dele, Contribuição à Crítica da Economia Política, que foi publicada em 1859. E esse longo período de 59 até a publicação de Um Capital, ele justifica devido a uma enfermidade que ele acabou adquirindo, né, durante todos esses anos e, de fato, acabou interrompendo por diversas vezes o trabalho de pesquisa científica a respeito dessa temática. E ainda aqui no prefácio ele vai continuar essa justificativa por ter escolhido a mercadoria como o primeiro tema a ser abordado. Para essa sociedade burguesa de sua época, essa forma mercadoria do produto do trabalho, ou a forma de valor da mercadoria, constitui de fato essa forma econômica celular. É o que nós falamos anteriormente, pessoal. É como se a mercadoria fosse a própria célula desse organismo total. E é interessante que o próprio Marx compreende, né, que alguns leitores possam achar meio difícil
a interpretação de algumas seções dessa obra. Ele vai dizer que, com exceção de uma seção relativa à forma de valor, né, a gente vai ter um capítulo específico no qual ele vai abordar a forma de valor. Ele diz que não se pode acusar essa obra de ser uma obra de difícil compreensão, né? Então, pode ser que haja uma dificuldade em se compreender o que ele nos traz ao abordar essa forma de valor, né? Mas, no restante, seria de fácil compreensão. E o que ele pretende aqui nesta obra é justamente investigar o modo de produção capitalista e as suas correspondentes relações de produção e de circulação. Então a gente pode dizer que, de fato, o tema central aqui é investigar o modo de produção capitalista. Pessoal, o Marx, que nós vamos ver aqui predominantemente no Capital, é o Marx cientista. É o Marx que talvez 90% da sociedade não conheça. E a gente sabe que, geralmente, as referências feitas a Marx, principalmente na sociedade atual, né, são referências que vêm juntamente com julgamentos calorosos, né, de críticas. Muitos acabam demonizando o próprio Marx, né? Então, muito do que se conhece de Marx se refere ao Marx filósofo, né? Ao Marx idealista. Idealista não no sentido de compreender as transformações ocorridas na sociedade de forma metafísica, não, mas idealista no sentido de ser revolucionário. E é interessante que justamente esse Marx revolucionário acaba se chocando com o Marx científico, né? Porque justamente ele que defende essa abordagem científica da história, né? Uma abordagem materialista, isso acaba se chocando com o Marx revolucionário, né? O Marx ideólogo. E talvez essa seja uma das grandes contradições, né, com as quais Marx vai ter que conviver durante toda a sua vida. De qualquer forma, pessoal, o que nós encontramos aqui no Capital é predominantemente um Marx cientista, ok? É um Marx que se debruça em analisar a estrutura social, né, tomando por base a própria economia, as relações de trabalho, ok? Então, o objetivo aqui é compreender, descrever a estrutura social, ok? Então, o que nós vimos predominantemente aqui no Capital é o Marx cientista. É claro, pessoal, que há passagens aqui que a gente vê esse Marx revolucionário, esse Marx que denuncia as condições de trabalho de sua época, né? Então, não vai ser difícil a gente se deparar com trechos, né, nos quais nós vamos identificar esse Marx revolucionário, ok? Então, nós vimos aqui o objetivo dele, né, ele traz isso no prefácio, e ao analisar esse modo de produção capitalista, ele vai se utilizar de um contexto, talvez o contexto mais propício, né, para esse tipo de análise, que é justamente a Inglaterra. Ela vai servir de ilustração principal a essa exposição teórica. E caso o leitor dessa obra, né, não faça parte ou não viva, né, em um país onde o capitalismo já esteja tão desenvolvido como na Inglaterra, ele diz que um dia, as condições que ele nos traz, né, as descrições que ele nos traz em O Capital, se referindo à Inglaterra, um dia esse país que está menos desenvolvido ou está em uma condição de menor desenvolvimento no que diz respeito às relações capitalistas, né, um dia esse país vai chegar
onde a Inglaterra estava nessa época, né? Então, nós podemos ver aqui essa perspectiva do movimento, né? Ele descreve uma realidade pela qual os demais países, né, iriam passar. E é o que ele diz: o país industrialmente mais desenvolvido não faz mais do que mostrar ao menos desenvolvido a imagem de seu próprio futuro. Posteriormente, ainda no prefácio, nós podemos visualizar esse Marx revolucionário, né? Esse Marx que faz uma crítica aos modos de produção de sua época, onde a produção capitalista se instalou plenamente entre nós. Por exemplo, nas fábricas propriamente ditas, as condições são muito piores que na Inglaterra, pois aqui não há o contrapeso das leis fabris. Atormenta-nos, do mesmo modo como nos demais países ocidentais do continente europeu, não só o desenvolvimento da produção capitalista, mas também a falta desse desenvolvimento. Além das misérias modernas, aflige-nos toda uma série de misérias herdadas, decorrentes da permanência vegetativa de modos de produção arcaicos e antiquados, com seu séquito de relações sociais e políticas anacrônicas. E em relação a essa continuidade de estruturas arcaicas, e Marx faz sempre uma crítica, né, a essa manutenção, até porque ela representa uma ontologia religiosa, utilizando-se aqui do conceito de Lukács, né, uma vez que essas estruturas arcaicas sempre vinham com essa perspectiva de não mudança, de conservadorismo, né? Então, justamente para se contrapor a isso, e a metafísica era um bom exemplo de considerar a realidade como ela sem a perspectiva de mudança, né? Então, Marx vai se contrapor a isso, a essas estruturas arcaicas, e vai trazer a perspectiva da própria dialética, né? Dessa mudança que ocorre por meio das contradições. E essas mudanças, elas ocorrem historicamente. São outros conceitos que nós vamos abordar aqui em nossas aulas. E ele já se adianta, né, que não vai, digamos, aliviar ao falar do capitalista, né? Da pessoa, o capitalista, o que ele representa, né? Então, de modo algum ele vai tratar com belas palavras, né, ao falar das figuras do capitalista e também do proprietário fundiário. O seu ponto de vista aqui, né, é o de ver o desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um processo histórico natural. E sempre nessa perspectiva, pessoal, de mudança. Até porque o início da mudança, ou mesmo as causas, né, das mudanças que ocorrem na sociedade, estão dentro das próprias classes dominantes. Então ele sempre vai trazer essa perspectiva, pessoal, de que a superação de um sistema está dentro do próprio sistema. Então é o próprio sistema que nos traz a causa de sua superação. Vale ressaltar aqui o exemplo, pessoal, da indústria moderna, né? Então a própria indústria moderna traria condições para que o próprio trabalhador, ao deixar de ser um trabalhador fragmentado, especialista, e passar a ser um trabalhador politécnico, né, vai proporcionar a esse trabalhador um saber, né, um saber mais crítico e, consequentemente, gerar nesse trabalhador uma consciência de classe que ele não tem. Gerando uma consciência de classe, né, haverá, assim, a unificação dos trabalhadores para justamente lutar para superar esse sistema. E ao finalizar o prefácio da primeira edição, ele diz que no segundo volume dessa obra grandiosa, ele trata da circulação do capital. No terceiro livro, ele trata das configurações do processo global. E no quarto livro, vai falar da história da teoria.
Ele ressalta que os julgamentos que são feitos em relação à sua obra são muito bem-vindos, né? Diante dos preconceitos da opinião pública, que geralmente nunca fazia concessões a ele. Ele traz o seguinte lema: segue o teu curso e deixa a gentalha falar. No pós-fácil da segunda edição, já tendo conhecimento, né, das críticas realizadas à primeira edição do Capital, né, ele nos traz aqui alguns pontos importantes. Ele nos diz que a acolhida que o Capital rapidamente obteve em amplos círculos da classe trabalhadora alemã é a melhor recompensa que ele pode ter desse trabalho, né? Ele diz que desde 1848 a produção capitalista vem predominando, né, e se desenvolve cada vez mais rápido. E é claro, pessoal, até por ser burguesa, né, essa produção acaba entendendo a ordem capitalista como a melhor forma e a última forma da produção social, em vez de considerar esta ordem capitalista como um estágio historicamente transitório de desenvolvimento, né? Então, Marx sempre vai ver o capitalismo como algo transitório, e essa transição ela reflete a própria característica histórica, né, das modificações que ocorrem no mundo, né? E ele cita o caso da Inglaterra. A economia política clássica da Inglaterra coincide com o período em que a luta de classe ainda não estava desenvolvida, né? Então, essa economia clássica, e ele cita David Ricardo como um grande teórico, né? David Ricardo não pôde trazer uma contribuição mais profunda sobre o estudo, né, dessa sociedade capitalista de sua época. Por quê? Porque, segundo Marx, a luta de classes nessa época ainda não estava desenvolvida, né? Ela vai se desenvolver principalmente com a Revolução Industrial em seu auge, né? Por isso que Ricardo, ao tratar da renda da terra, né, ao falar de salário, lucro, né, ele vai trazer aqui investigações que resultam na análise desses fatores como sendo fatores naturais da sociedade. Então, ele interpreta isso como algo natural, consequentemente, sem a necessidade de haver mudanças. Agora, na França e na Inglaterra, principalmente quando a burguesia conquista o poder político, aí sim a gente tem o surgimento de uma forma mais acentuada dessa luta de classes, né? Então a luta de classes vai assumir teórica e praticamente formas cada vez mais acentuadas e ameaçadoras. E nessa nova ontologia, né, nessa nova forma de se explicar as questões centrais do mundo, né, como Lukács nos traz, não era mais necessário saber se uma teoria era verdadeira ou se era falsa. O principal fator aqui era saber se, para o capital, essa teoria contrariava ou não as suas ordens, né? Então a gente vai ter aqui o capital como determinante das políticas econômicas. E ele vai dizer que, justamente por se contrapor a isso, né, justamente por trazer uma perspectiva que vai de encontro a essa forma de compreender o mundo, essa forma capitalista, né, é que as primeiras obras de Marx elas eram deixadas, digamos, em segundo plano, né? Havia uma espécie de pacto de silêncio sobre as suas obras. Ele destaca que o método aplicado em O Capital foi pouco compreendido, como já demonstram as interpretações feitas, né? Interpretações contraditórias que foram apresentadas sobre esse livro. Ele diz que há alguns periódicos que tratam ele mesmo, né, como uma espécie de metafísico, né? Então ele até se surpreende, nossa, um metafísico, né, falando sobre economia. Justamente ele que criticava tanto a metafísica.
E ele também traz alguns trechos desses críticos que mostram a contradição dos seus discursos, né? Então, em um momento, o crítico chama ele de metafísico e em outro momento de materialista. Então, justamente essa contradição presente nesses críticos, né, faz com que as críticas negativas feitas ao Capital sejam desconsideradas. Ele vai dizer que o método dialético dele tem em seus fundamentos não apenas aquele método hegeliano, mas exatamente o seu oposto. Para Hegel, o processo de pensamento, né, que ele, sob o nome de ideia, chega a transformar num sujeito autônomo, é o que gera o processo efetivo, o qual constitui apenas a manifestação externa do primeiro. Já para Marx, o que acontece, pessoal, é o contrário. O ideal não é mais do que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem. Então, enquanto que para Hegel, né, a realidade é como se fosse uma construção racional, né, a realidade é uma projeção que a razão faz, para Marx é o contrário. A razão, a consciência, a ideia é o resultado da realidade. Agora, é importante a gente destacar que essa relação consciência-matéria, matéria-consciência, ela é vista por Marx na perspectiva dialética. Ele diz que criticou o lado mistificador da dialética hegeliana há quase 30 anos, quando ela ainda estava na moda. Agora, ele era contra aquelas pessoas que criticavam Hegel, né, tratando ele como se fosse uma espécie de cachorro morto, né, justamente por já estar superado. Essas são as expressões que Marx nos traz. E como um ex-discípulo, né, ele, digamos, buscou defender o seu antigo mestre, talvez por conta de críticas duríssimas que Hegel acabou sofrendo, né? Então ele diz que em alguns momentos chegou até mesmo a, digamos, dialogar com alguns conceitos de Hegel. De qualquer forma, ele faz questão de destacar aqui a importância que Hegel teve, né, no que diz respeito à própria dialética. Agora, é claro, né, Marx faz o processo inverso, né? Ele inverte essa relação dialética de Hegel. É como se em Hegel a dialética tivesse de cabeça para baixo, o que Marx faz é inverter. E essas são exatamente as palavras que Marx nos traz nesse pós-fácil. No prefácio da terceira edição alemã, quem escreve é Engels. Ele vai dizer que não foi possível Marx terminar a terceira edição para ser impressa, porque acabou falecendo em 14 de março de 1883, cabendo assim a ele mesmo, né, a Engels, essa tarefa, né, de finalizar a edição dos volumes restantes, né? Um amigo de quase 4 décadas, né, considerado o melhor amigo dele, então ele acabou tendo essa tarefa, né, e, segundo ele mesmo nos diz, ele desempenhou, né, conseguiu realizar essa tarefa, pelo menos no que diz respeito aos 2 volumes restantes. Inicialmente, Marx planejava reelaborar o texto do volume 1, formular de modo mais preciso alguns pontos teóricos, mas devido ao seu estado precário de saúde, ele acabou não finalizando, né? E também não produziu a redação definitiva do volume 2. No entanto, nesta terceira edição, nenhuma palavra foi alterada sem que o próprio Engels não tivesse a certeza de que o próprio Marx o faria. Ele vai depois dizer no prefácio da edição inglesa que o Capital costuma ser, no continente europeu, né, ser chamado de a Bíblia da classe trabalhadora, e que as conclusões obtidas no Capital tornam cada vez mais possíveis, né, os fundamentos de um grande movimento da classe trabalhadora. Isso não só na Alemanha e na Suíça, mas também na França, na Holanda, na Bélgica. Enfim, em todos os lugares onde a classe trabalhadora vive nessas condições. Ele faz uma crítica à forma de se estudar, né, a maneira pela qual os teóricos da economia
estudam, né, o seu contexto econômico, ele diz que cada vez mais cresce o número de desempregados, mas ao mesmo tempo que cresce esse número, cresce o número de desempregados e, ao mesmo tempo, diminui a quantidade de pesquisadores que buscam responder a seguinte pergunta: o que fazer com esses desempregados? E, sem dúvida alguma, né, em algum momento da vida, é importante ouvir a voz de um homem cuja teoria inteira é o resultado de toda uma vida de estudos da história e da situação econômica da Inglaterra. Estudos que levaram ele à conclusão de que, ao menos na Europa, a Inglaterra é o único país onde a inevitável revolução social poderia ser realizada inteiramente por meios pacíficos e legais. É interessante que o próprio Engels, né, ele não concorda com essa visão de Marx, né, porque ele vai dizer que se trata de algo altamente improvável, né, que as classes dominantes inglesas se submetessem a essa revolução pacífica e legal, sem promover uma, digamos, rebelião em favor da escravatura. Pois bem, pessoal, então nós fizemos aqui uma rápida passagem por alguns prefácios, né, e pós-fácios também, até para a gente entender um pouco, né, as primeiras críticas feitas, né, ao Capital, né, as primeiras considerações, como ele foi recebido em sua época, né, e como Marx também reagiu a essas críticas feitas à sua obra. Então, na segunda parte desta aula, nós vamos falar da seção 1, Mercadoria e Dinheiro, e adentrar, né, no capítulo 1, a mercadoria. Was gedenken Sie gegen diesen Spion zu unternehmen? Er notiert nur, wer rein und rausgeht. Was soll man schon machen? Ihr könnt ihm schon mal einen aufs Maul geben. Ich hätte kein Problem damit. Machen Sie das bloß nicht. Wir sind hier nur geduldet, darauf warten Sie doch nur. Liebling, soll ich dir auch noch was einschenken? Nur ein Fingerbreit, meine Liebe, nur ein Fingerbreit, ja? Hervorragend. Ganz hervorragend. Hören Sie, leider kann ich Sie nicht sofort bezahlen, das kann ich leider nicht. Ich komme erst mal zurecht. Das ist nett. Sie erlauben? Ja, sicher. Es ist mir eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Von anderen kann man das nicht sagen. An wen denken Sie? Feuerbach? Feuerbach. Oh, ich warte immer noch auf einen Text von ihm. Nein, an Marx. Ach ja, der. Kennen Sie ihn? Wir sind uns mal in Berlin begegnet, ja. Mit dem Mann eine Zeitung zu machen. Ein unmöglicher Kerl, wie? Unmöglich ist das richtige Wort. Seine Texte sind nie rechtzeitig fertig. Er findet immer einen Grund, irgendetwas hinauszuschieben. Außerdem ist er ein unflätiger Mensch. Wie ich ihn nur einladen konnte, Dach und Tisch mit ihm und seiner Frau zu teilen. Seine Frau. Mein Gott, seine Frau. Eine Furie oder ein Fischweib? Von wem ist die Rede? Da unten steht ein Spitzel, weißt du das? Scheint so. Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Ich muss in meine Küche. Berlin. Im Salon von Bettina von Arnim. Exakt. Sie waren sehr arrogant Kann sein, ich war jung. und reich. Das haben Sie auch allen gezeigt. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich mich schon. Sie haben vom Kommunismus geredet, als hätten Sie ihn erfunden. Mit Ihren Offiziersepauletten und den Goldknöpfen. Das war lächerlich. Warum in der Vergangenheit herumstochern? Richten wir den Blick auf die Zukunft. Eben, Ruge. Sie wissen, warum ich hier bin. Hm? Ich sagte Ihnen doch meine derzeitige Situation. Ach, ist erzählen Sie einfach- nichts über Ihre Situation. Meine Situation ist folgende. Ich habe ein krankes Kind und eine Familie zu ernähren. Und Sie schulden mir das Geld für 2 Artikel. Sie müssen mir Sie zuhören. haben Eisenbahnaktien. Alle Welt weiß das. Die Aktie ist gefallen. Das ist mir egal. Dann verkaufen Sie eben mit Verlust. Ruge, ich habe Ihnen 2 fundamentale Artikel geliefert und ich verlange, was Sie mir schulden.
Ruge brauchen Sie eine Anleihe. Hat Sie irgendjemand was gefragt? Ich habe Ruge gefragt. Auf keinen Fall nehme ich auch nur einen Sou von einem... Ja, von einem. Von einem Amateur mit Goldknöpfen, der nichts Besseres zu tun hat, als sich seine faule Zeit mit der Kanaille in den Vorstädten zu vertreiben. Karl, bitte. Warten Sie hier. Ich guck mal, ob ich Ja, machen Sie das. was finden kann, ja? Sie scheinen mich ja gut zu kennen. Haben Sie meine Texte gelesen? Ich habe Ihre gelesen. Insbesondere die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Das ist mir vollkommen gleichgültig. Ach ja? Chablis aus 1839. Er weiß, wie man Gäste empfängt, dieser Ruge. Selbst, wenn er schlecht zahlt. Nein? Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnehmend gewesen wäre. Sie haben die Hegelsche Dialekte vom Kopf auf die Füße gestellt. Ich bin 24, Sie dürften kaum älter sein. Und Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genie, mein Lieber. Ein Genie. Diese Studie über das englische Proletariat. Die Lage der arbeitenden Klasse in England? Ja. Das ist von mir. Sie verzeihen mir meine Offenheit? Nur zu. Ich ertrage alles. Das ist eine erstklassige Arbeit. Niemand vor Ihnen hat das geschafft. Es gibt nur einen Ausdruck dafür. Das ist kolossal. Karl! Das ist besser als Ihr Zeug, oder? Das ist anders. Sie haben eine Kenntnis der Arbeiterwelt, wie ich sie noch nirgends gesehen habe. Manchester, die Elendsbehausung, die Manufaktur. Sie kennen sowohl die Ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie ihre Westentasche. Wie machen Sie das? Es ist mir unangenehm, Ihnen das zu sagen. Ich bin Prokurist bei meinem Vater, der da drüben zusammen mit einem Partner 3 Spinnereien besitzt. Ein Dutzend weitere in Barmen. Schön und gut, aber die andere Seite? Die Ärmsten der Armen? Ja? Das ist was anderes.